Olá, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e estou aqui para te falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre e te perguntar: quando você fala para o seu filho, ou as coisas que você quer falar no futuro para o seu filho, vão ser as coisas e as ideias de um pai pobre ou de um pai rico? Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 13 da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos lendo nesse momento de leitura o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E esse livro, ele tem uma importância, né, pra mim, no sentido de que a minha filha disse: mãe, meu pai me deu esse livro e eu nunca li. E eu recomendo agora que os pais e que as mães leiam, façam atividades de leitura com seus filhos com esse livro. Que agora minha filha mais velha tem 24 anos, o meu filho do meio tem 21 e a minha filha mais nova tem 19. E eu nunca fiz isso com os meus filhos. E eu identifiquei aí uma grande oportunidade para falar para você, mãe, você, pai. Oi, Inês. Oi, Fábio. Sejam bem-vindos. E essa é uma grande oportunidade para a gente despertar a inteligência financeira na gente e nos filhos. Então, a ideia desse livro, que o autor fala, é sair da corrida dos ratos. É simplesmente deixar de viver aquele círculo vicioso que é ter um emprego, uma carteira assinada, um salário, gastar todo o salário no fim do mês, esperar quando vem o outro salário, e assim passa um ano, passa 2, passa 3, e a tendência natural é comprar uma casa, financiar, é comprar um carro, financiar, e a gente fica pagando dívidas e juros altíssimos. Então, nesse livro que agora a gente está iniciando, o capítulo 5, já tivemos muitos insights e muitas ideias sensacionais, assim. Esse livro conta a história do Robert Kiyosaki desde que ele tinha 9 anos e que tinha o melhor amigo dele, o Mike. E o pai dele, o pai do Robert, é o que chama no livro de pai pobre, e o pai do Mike é o que chama no livro de pai rico. E o pai pobre, curiosamente, era um pai super instruído, academicamente falando, tinha um bom emprego, um bom salário, ganhava muito bem, porém ele não juntava dinheiro, ele não sabia lidar com dinheiro. E o pai rico não tinha nem o ensino médio concluído e já estava construindo um patrimônio. E ao longo dos anos, esses dois amigos, o Robert e o Mike, pediram ajuda para o pai rico para aprender como se fica rico, como pensa uma mentalidade de rico. E dos 9 em diante, o pai rico aceitou, né, esse pedido e foi ensinando os meninos a desenvolver uma mentalidade, né, a desenvolver uma inteligência financeira, com a ideia de que o certo é fazer o dinheiro trabalhar pra gente e não a gente trabalhar pro dinheiro. E aí vieram muitas outras ideias, né? Por exemplo, o pai pobre tem a mentalidade de dizer assim: filho, não temos dinheiro para isso, não podemos comprar isso. E o pai rico tem uma mentalidade de dizer: o que poderíamos fazer para conseguir comprar isso? Ele acha que devemos instigar a criatividade das crianças, das pessoas, a nossa criatividade, para desenvolver uma tendência para buscar atrás dos sonhos, ir atrás dos sonhos. Pena não poder assistir toda a live, sucesso. Fábio, vai ficar gravada, te espero lá. E quando tu olhar no gravado, deixa um comentário de qual insight. Olha só, tô com as inscrições abertas do desafio Conecte-se com seu filho, hein? Tem o link na minha bio, dá uma espiada. Ah, gente, antes de começar a ler as páginas do livro, eu vou falar sobre o desafio que eu tô abrindo essa semana. As inscrições estão abertas, começa segunda que vem. A ideia é passar 15 dias conversando com você, pai, com você, mãe, passando dicas. Cada dia vai ter uma dica, uma tarefa, alguma coisa que vai aproximar você do seu filho, que vai identificar o que você pode ou o que você quer resolver com seu filho, como fazer, qual estratégia melhor que vai se adaptar com o seu dia a dia, com o dia a dia do seu filho. Enfim, essa é a ideia do desafio.
e é ajudar você pai, você mãe, com toda a minha experiência de 24 anos e aí educando os meus filhos que hoje já são adultos, né? E coloquei isso no ar e foi feito com muito carinho, aguardo vocês. Se você está me vendo no replay, numa data que já faz tempo, hoje é dia 22 de setembro de 2020, 22 de setembro de 2020. Se você está me vendo muito depois disso, me procura no direct, me manda uma mensagem, no link da minha bio, do perfil do Instagram, normalmente tem as programações aí de abertura de curso, enfim, essas coisas. E tenho também mentoria individual, se você preferir, se você quiser. Então, nós estamos começando agora o capítulo 5, que diz assim: os ricos inventam o dinheiro. Muitas vezes no mundo real não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Ontem à noite fiz uma pausa na escrita e fui assistir a um programa de televisão sobre a história de um jovem chamado Alexander Graham Bell. Assim que Bell patenteou o telefone, se viu em dificuldades crescentes em função da grande demanda pelo seu novo invento. Precisando ampliar suas atividades, ele procurou o gigante da época, a Western Union, para perguntar se havia interesse na compra da sua patente e da sua pequena empresa. Ele desejava $100.000 por todo o pacote. O presidente da Western Union zombou dele e recusou a oferta, afirmando que o preço era ridículo. O resto é história. Surgiu uma indústria multimilionária e nascia a AT&T. Quando terminou a história de Alexander Graham Bell, veio o noticiário noturno. Entre as notícias estava a redução de custos de outra empresa local. Os trabalhadores estavam furiosos e reclamavam que os donos da empresa estavam sendo injustos. Um gerente demitido, cerca de 45 anos, estava na fábrica com sua mulher e 2 crianças, pedindo aos guardas que o deixassem entrar para falar com os proprietários, a fim de solicitar que reconsiderassem a sua demissão. Ele acabara de comprar uma casa e estava com medo de perdê-la. A câmera focalizava suas queixas para que todo mundo pudesse ver. Não preciso dizer que isso prendeu a minha atenção. Leciono profissionalmente desde 1984. Vejam, né? Isso que eu acabei de ler no noticiário, né? Entre as notícias estava a redução de custos de outra empresa local. Os trabalhadores estavam furiosos e reclamavam que os donos da empresa estavam sendo injustos. Um gerente demitido, cerca de 45 anos, estava na fábrica com sua mulher e 2 crianças, pedindo aos guardas que o deixassem entrar para falar com os proprietários. Olha que incrível, ele tinha recém comprado uma casa e tinha medo de perdê-la. Provavelmente a casa foi financiada, né, a prestação. E isso acontece tanto, né? Quando a gente tem um emprego, um bom emprego, a gente aumenta o nosso padrão de vida. Eu digo a gente porque a maioria das pessoas, né, aumenta o padrão de vida e vai adquirindo coisas e adquirindo dívidas, né, que são os passivos. E aí no momento em que perde esse emprego, é um risco muito grande, porque não vai ter como manter esse padrão de vida, né? E aqui o Robert fala: leciono profissionalmente desde 1984. Tem sido uma experiência muito gratificante e também uma atividade perturbadora, pois tenho ensinado para milhares de pessoas e vejo algo em comum em todos nós. Todos temos um potencial tremendo e fomos abençoados com dons. Contudo, a única coisa que nos detém é a insegurança. Não é tanto a falta de informação, mas sim a de autoconfiança. Alguns são mais afetados do que os outros. Quando saímos da escola, a maioria de nós sabe que o que conta não é tanto o título que obtivemos ou as notas que tiramos. No mundo real, fora da academia, é necessário algo mais do que simplesmente boas notas. Já ouvi falar de raça,
cara de pau, atrevimento, audácia, coragem, astúcia, ousadia, tenacidade, vivacidade. Esse fator, qualquer que seja o nome que se atribua, é mais decisivo em última instância para o nosso futuro do que as notas obtidas ao longo dos estudos. Dentro de cada um de nós há algumas dessas características. Existe também o reverso das mesmas. Pessoas que, se necessário, se ajoelhariam suplicantes. Depois de passar um ano no Vietnã como piloto da Marinha, passei a conhecer intimamente esses dois aspectos dentro de mim. Nenhum deles é melhor do que o outro. Contudo, como professor, reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham a coragem de colocá-las em prática. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Na minha experiência pessoal, o gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Se o medo for muito intenso, o gênio se extingue. E a questão é a seguinte, não adianta ter ideias, né? Não adianta ter ideias e não colocar em prática. Sabe que muitas vezes eu já me vi assim, tendo ideias legais, principalmente horário de tomar banho, assim, eu penso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso para ajudar pais e mães. E aí eu saio do banho e eu não anoto a ideia, depois eu esqueço e depois no outro dia eu penso, nossa, ontem eu pensei em umas coisas legais, mas nem me lembro mais. Então, se a gente não põe as ideias em prática e se a gente tem medo, né, de colocar essas ideias em prática, a gente não vai adiante, né? O medo trava a gente, o medo, e é aquilo que a gente conversou num outro videobook, que o medo, ele é nada mais nada menos que a parte do sistema límbico do cérebro que ele é programado para sobrevivência. A sobrevivência no sentido de não fazer a gente sair da zona de conforto. A sobrevivência no sentido de fazer com que a gente a Inês também tem muitas ideias pela manhã, e pela manhã é o momento que a nossa cabeça ela tá livre dos pesos do dia a dia, né, das notícias que a gente escuta, dos problemas, a gente passa aquela noite bem e acorda cheia de ideias. Então o interessante é anotar. Eu sempre, né, eu procuro fazer isso e sempre escutei falar isso, né. E a ideia... Oi, Adri, seja bem-vinda. E a ideia é a gente entender que o medo, ele é uma trava na gente, mas é uma defesa do nosso sistema límbico. Então, assim, essa trava é nada mais, nada menos que para evitar que a gente tome decisão. Então, assim, o nosso sistema límbico, ele é feito pra gente sobreviver, pra gente não tomar atitude, não ter decisão, não agir, né? Pra gente ficar quietinho economizando energia. Essa é a ideia, né? Que acontece na prática mesmo. Aqui fala que, contudo, como professor... reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham a coragem de colocá-las em prática. Sabe quando o aluno está na sala de aula e o professor pergunta: alguém sabe o que significa isso? Alguém sabe como resolver tal coisa? E tem alunos que sabem, mas não falam, não expressam o que sentem, o que pensam. E isso é uma questão de comunicação mesmo. Então, assim, em casa com os meus filhos, eu sempre explorei muito isso,
de fazer com que eles falassem o que eles sentem, eu falar o que eu sinto. Quando o pai e a mãe se colocam vulnerável, fala das dores, fala dos medos, fala dos anseios, dos desejos, dos sonhos. Quando o pai e a mãe têm essa atitude em casa, os filhos aprendem também. Porque quando um professor pergunta alguma coisa numa sala de aula, ele quer enriquecer aquela aula. Ele quer instigar que os alunos participem, e a participação desenvolve novas ideias. Então, assim, é um jogo de ganha-ganha. Porém, se ninguém fala nada, se fica todo mundo na moita, sabe aquela pessoa na moita? Por exemplo, assim, a Inês aqui na live escreveu e tal. Tem muita gente tem pessoas que eu sei que depois me falam: ai, Kátia, eu tô adorando as lives, mas nunca comentou nada, nunca... De repente é muito tímido, sabe? De repente tem uma vergonha, alguma coisa assim que não quer expressar. Sabe quando a gente vê um vídeo na internet, alguma coisa, e não clica no like, não clica no coraçãozinho, a gente não clica no curtir, sabe? É a mesma coisa. Então a gente vê, a gente gosta, mas a gente não fala nada, a gente fica na moita. Essa atitude, ela faz com que a gente não cresça, não evolua, né? Faz com que a gente não aproveite as oportunidades do momento. Às vezes temos medo do julgamento, né? Isso, Inês. Então é por isso que eu falo, quando é a pessoa se colocar vulnerável. Vocês já viram no Netflix, tem no Talk, TED também, TED Talk, né? Como é que é o nome? Da Brené Brown. Tem um documentário, um vídeo maravilhoso, um filme falando sobre a vulnerabilidade. É sensacional, assim, sabe? Ela é estudiosa. Eu tenho um vídeo, pode procurar também no meu YouTube, sobre a vulnerabilidade, é um vídeo bem curtinho, que fala das vantagens e até pesquisas científicas que dizem que quando a gente aprende a se colocar vulnerável, a gente aprende a enfrentar esse medo do julgamento, que é muito natural. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, né? Então, continuando aqui. Na minha experiência pessoal, muitas vezes no mundo real não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Que os alunos não tinham coragem de colocar em prática a resposta quando sabiam a resposta, né? Então, muitas vezes no mundo real não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Na minha experiência pessoal, o gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Se o medo for muito intenso, o gênio se extingue. Nas aulas, incentivo os estudantes a aprenderem a assumir riscos, a serem ousados e a deixar o seu gênio converter o medo em poder e brilhantismo. Funciona para alguns e apavora outros. O medo trava, apavora, né? Dizem que o maior medo, um dos maiores medos, né? Quando a pessoa tá num leito de morte, fala ou expressa o maior medo, é falar em público. Isso eu sempre escutei. E apavora outros. Acabei percebendo que a maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, prefere a segurança. Tive que responder a perguntas como: por que arriscar? Por que me tornar financeiramente proficiente? E a resposta é: para ter mais opções, para crescer, para evoluir, para melhorar. Há grandes mudanças à nossa frente. Comecei com a história do jovem inventor Alexander Graham Bell. Não sei se é assim que se lê, né, gente? Alexander Graham Bell. E nos próximos anos haverá mais pessoas como ele. Haverá centenas de pessoas como Bill Gates e empresas extremamente bem-sucedidas como a Microsoft, sendo criadas a cada ano em todo o mundo. E também haverá muito mais falências, demissões e reduções de custos. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Ninguém pode responder isso a não ser você. É muito pessoal. Quando a pessoa quer crescer e quando quer evoluir, é muito pessoal. A gente não pode chegar numa outra pessoa e sacudir. Você precisa aprender isso. Olha só, escuta o que eu tô te falando. Não existe isso.
Porque a gente não consegue colocar ideias na cabeça de uma pessoa que não quer receber ideias novas, né? Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Ninguém pode responder isso a não ser você. Contudo, posso dizer porque eu faço. Faço porque esta é a época mais empolgante para se viver. Prefiro saudar a mudança que temê-la. Prefiro me entusiasmar com a possibilidade de ganhar milhões que me preocupar em não conseguir um aumento de salário. Ó, é a diferença, né? É o mindset, é a cabeça. Eu vou até grifar isso. Prefiro saudar a mudança que temê-la. Prefiro me entusiasmar com a possibilidade de ganhar milhões que me preocupar em não conseguir um aumento de salário. É verdade. O período em que nos encontramos é arrebatador. Não tem precedentes na história mundial. As gerações futuras olharão para essa época e verão que período empolgante vivemos. Terá sido a morte do velho e o nascimento do novo. Terá sido tumultuada e empolgante. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Porque se o fizer, poderá prosperar muito. E se não o fizer, este será um período apavorante. Grifei aqui também, gente. Será uma época em que pessoas seguem ousadamente em frente, enquanto outras se agarram a modos de vida decadentes. Há 300 anos, a riqueza era a terra, de modo que quem a possuísse, possuía riqueza. Então, apareceram as fábricas e a produção, e os Estados Unidos ascenderam ao domínio. Os industriais eram os donos da riqueza. Hoje é a informação. E a pessoa que tiver a informação na hora certa terá a riqueza. A informação, né, gente? O conhecimento é tudo. Porém, não adianta ter o conhecimento e não colocar em prática. Porque aí a gente vai estar sendo inteligente, né? A pessoa que conhece, que sabe, que estudou, sabe, ela é inteligente. Mas o sábio é aquele que coloca toda essa inteligência em prática. Tem essa diferença, né? Eu me sinto assim muitas vezes. Eu tô aprendendo marketing digital para poder estar aqui com vocês, né? Fazendo essa live e tudo, eu tô fazendo cursos de marketing digital para saber como atingir um número maior de pais e mães que querem escutar isso que eu tô falando. Aí entra aquela coisa que não adianta a gente forçar alguém. Então, assim, se eu falar para todo mundo, conecte-se com seu filho, converse. Para quem não quer abrir a cabeça para isso, não vai adiantar. Então, no marketing digital, tem estratégias para a gente saber qual é o pai, qual é a mãe que quer receber essa informação que eu tenho para dar. Isso que eu vivi e que é um dom que eu tenho de poder ensinar isso. Então, muitas vezes eu me vi nesse papel de ter o conhecimento, ser uma learner, né, uma estudiosa e não ser uma doer. Não sei como é que se fala, se é doer ou do. A Laurinha, minha filha, que sabe inglês fluentemente, pode falar quando ela ver esse vídeo, comenta aqui, deixa nos comentários como é que se fala isso, filha. Então, ou uma eterna aprendedora, né? Ou uma fazedora, sabe? Então, assim, o meu objetivo agora é me tornar uma fazedora, é aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Então, isso que a gente tá vendo aqui nesse livro, também é importante a gente colocar em prática. Tudo começa com as ideias e depois com as ações, né? Primeiro a decisão, a ideia e a ação, a atitude, né? O problema é que a informação voa ao redor do mundo na velocidade da luz. A nova riqueza não fica restrita por limites e fronteiras como ocorria nas fábricas. As mudanças serão mais aceleradas e dramáticas. Haverá um aumento impressionante de novos multimilionários. E haverá também os que ficam para trás. Vejo muitas pessoas com dificuldades trabalhando mais arduamente, simplesmente porque se agarram a velhas ideias. Querem que tudo seja como era antes.
resistem à mudança. Conheço pessoas que estão perdendo seus empregos e suas casas e que culpam a tecnologia, a economia ou o chefe. Infelizmente, elas não percebem que elas próprias podem ser o problema. Isso também custou a cair a minha ficha, sabe? Até vou grifar isso. Conheço pessoas que estão perdendo seus empregos e casas e culpam seus chefes. E a economia. Infelizmente, elas não percebem que elas próprias podem ser o problema. Sabe, quando eu identifiquei, assim, que a minha vida financeira tá do jeito que tá, que eu tô, no momento que eu tô vivendo, por tudo que eu fiz, ou por tudo que eu não fiz. Então, a autorresponsabilidade também é usada na educação dos filhos, no sentido de como é o meu filho, como é a alimentação do meu filho, como é a educação do meu filho, como é o jeito dele. Oi, Marcele, tudo bem? Seja bem-vinda. O Gabriel também, seja bem-vindo. Então, a gente tem essa autorresponsabilidade, tanto na educação dos filhos, quanto na nossa vida, quanto na nossa vida financeira. Então, as pessoas próprias podem ser o problema. Ideias obsoletas são o seu maior passivo, porque as pessoas simplesmente não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem. Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui, mas agora eu acho que voltou ao normal, né? Então, eu vou ler de novo a frase. Por quê? As pessoas simplesmente não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem e hoje já não faz mais sentido, porque o tempo muda, as coisas mudam, o mercado financeiro muda, a mentalidade muda, né? A gente ouve falar assim, nossa, antigamente meu pai e minha mãe me educou assim, antigamente isso. É porque a vida é assim, né? A vida vai mudando, são ciclos e a gente precisa tá atento a esses ciclos, né? Evoluir junto com essas mudanças. Certa tarde estava ensinando a investir utilizando um jogo de tabuleiro, Cash Flow. Editora Alta Books não se responsabiliza pela circulação de conteúdo de jogos indicados pelo autor neste livro. Você pode jogar o Cash Flow clássico online em www.richard.com e aprender como o dinheiro funciona. Ah, interessante, aqui tem uma dica de jogo de tabuleiro para aprender como o dinheiro funciona. Então, estava ensinando a investir utilizando o jogo de tabuleiro Cash Flow, que inventei como uma ferramenta de ensino. Um amigo tinha levado consigo uma conhecida para assistir à aula. Essa conhecida tinha se divorciado havia pouco tempo, sendo grandemente prejudicada pelo acordo feito, e agora estava à procura de respostas. Seu amigo pensou que a aula pudesse ajudá-la. O jogo foi criado de modo a ajudar as pessoas a entender como o dinheiro funciona. Ao jogar, aprendem a interação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Elas aprendem como o dinheiro flui entre dois e como a trajetória para a riqueza depende de aumentar o montante gerado mensalmente pela coluna de ativos, até o ponto que supere nossas despesas mensais. Na verdade, esse é o ponto que rege o livro, né, gente? Eu até vou grifar isso aqui de novo, ó. Elas aprendem como o dinheiro flui entre os dois e como a trajetória da riqueza depende de aumentar o montante gerado mensalmente pela coluna de ativos. Ó, depende de aumentar o montante, a trajetória para a riqueza. Trajetória para a riqueza depende de aumentar o montante gerado mensalmente pela coluna de ativos, até o ponto que supere nossas despesas mensais.
Uma vez atingido esse ponto, você abandona a corrida dos ratos, entra na pista de alta velocidade. E é impressionante como a gente consegue... Olá, Deraldo, seja bem-vindo. Como a gente consegue viver com pouco, né, gente? Se a gente fizer um exercício Se a gente fizer um exercício no mês de reduzir custos, a gente vai se acostumando a baixar o nosso custo fixo mensal. E isso é muito bom, porque a gente gasta às vezes com coisas desnecessárias, né? Você que tá me vendo aqui, não tem às vezes que a gente dá uma economizada e não compra uma coisa ou outra, daí passa um tempo e diz, poxa, é mesmo, eu nem tô comprando aquilo mais e não tá me fazendo falta. Então, eu já tive momentos assim que eu olhei, eu anoto tudo assim, sabe, meu custo fixo e tal. E eu olhei, eu tava pagando mensalidade disso, mensalidade daquilo. E daqui a pouco, todo mês eu pagava um valor, mas eu não usava aquilo nem uma vez no mês, às vezes, né? Assinatura de coisas, enfim, sabe? Então, quando a gente tem noção disso, que o valor do custo fixo ele tem que ser bem mais baixo do que o que entra como renda, como ativo, né? Ou como salário mesmo. Daí aí ele diz, você abandona a corrida dos ratos e entra na pista de alta velocidade, né? Como disse, algumas pessoas odeiam o jogo, outras o adoram e algumas não o entendem. Essa mulher perdeu uma valiosa oportunidade de aprender. Logo no começo do jogo, tirou um cartão em que parecia uma lancha. No início, ficou feliz. Ganhei uma lancha! Então, quando seu amigo tentou lhe explicar como funcionavam as contas da sua demonstração financeira e do seu balanço patrimonial, ela ficou frustrada, porque nunca gostara de matemática. O restante dos jogadores da sua mesa ficou esperando enquanto seu amigo lhe explicava a relação entre demonstração financeira, balanço patrimonial e fluxo de caixa mensal. De repente, ela percebeu como os números se encaixavam e que a lancha a estava comendo viva. É o custo fixo, né, de ter um passivo, tipo assim, ter um carro muito caro, que tem que pagar o seguro muito caro, que a manutenção é muito cara, é um passivo que tira dinheiro do bolso. Então, ela no jogo ganhou a lancha e identificou que aquilo estava comendo ela viva. No decorrer do jogo, também foi atingida pela redução de custos e teve um filho. Para ela, foi um jogo terrível. Vejam que ela, quando ela ganhou a lancha, ela gostou, mas quando o amigo tentou explicar como funcionavam as contas e a demonstração financeira no balanço, no balanço patrimonial, ela ficou frustrada, sabe? E ali, vocês lembram a história do início aqui? Que ela se separou recentemente e foi prejudicada na divisão dos bens. Então, assim, veja bem que ela foi prejudicada, mas a responsabilidade foi dela, porque ela não estava atenta para fazer uma divisão dos bens corretamente. Então, assim, eu acho isso fantástico, porque no momento que a gente identifica que se numa separação a gente não tá satisfeito com o que a gente dividiu, entrou outra ligação, gente, acho que agora voltou, né? Então, numa separação, num divórcio, quando a gente não tá feliz com o que tá dividido ali para cada um, a gente precisa sentar, calcular, analisar e ver tudo que foi adquirido ao longo dos anos em que os dois estavam juntos, enfim. E ela não fez isso. E veja bem como é uma tendência que ela reconhece que ela não gosta de números. Então, assim, gostar de números, quando a pessoa diz, eu não gosto de números, é muito delicado. Porque, assim, a gente precisa, como eu pensava antigamente, né? Que só o amor é suficiente, que amar é lindo, que educar os filhos com amor e tal. Não. Então, assim, depois eu fui me dando conta que o amor é imprescindível e a educação financeira também é imprescindível, tanto para a gente se manter, quanto para a gente manter os filhos e quanto para a gente ajudar os filhos e ensinar os filhos a levarem uma vida baseada num raciocínio de uma inteligência financeira que vai fazer com que ele tenha uma segurança financeira, vai fazer com que ele que o filho vá construindo um patrimônio, que esse filho
Quando ele sai para ser adulto, enfim, e até quando é criança e começa a ter mesada, ganhar dinheiro de dindo, de tio, não tem? De vô e tal, que as crianças, os adolescentes começam a ganhar o dinheiro e começam a querer comprar coisinhas e coisas assim. Esse é um momento muito legal da gente introduzir uma mentalidade financeira na cabeça do nosso filho. Então, quando a gente diz assim, eu não gosto de números, a gente está fechado para uma prosperidade financeira. Então, quando a gente diz eu não gosto, como é que a gente vai ter aquilo? É como se dissesse eu não gosto de dinheiro. Dinheiro é número. Dinheiro é... Então, sabe quando diz assim, eu tô amando uma pessoa, meu namorado, meu marido, minha esposa. Quando a gente diz assim, eu não gosto dela, tu não quer ficar perto. Mas quando tu gosta de alguma coisa, tu quer ficar perto, tu quer ficar junto. Então, se a pessoa não gosta de números, é a mesma coisa que não gostar de dinheiro. E isso tem técnicas para desenvolver, para aprender, para estudar. Eu sempre penso que quando alguém não tem uma habilidade natural em alguma coisa e tem consciência, ela pode buscar ajuda, buscar conhecimento. Sabe quando alguém identifica que não está bem psicologicamente e vai buscar uma terapia semanal, vai buscar uma psicóloga? Quando alguém identifica que está comendo muita besteira, que está aumentando de peso, sabe? E vai buscar uma nutricionista. Ou, se não tem dinheiro para nutricionista, entra no Instagram de uma Nutri, entra no Instagram de um personal e vai vendo o que fazer. Então, assim, isso é interessante, sabe? Buscar conhecimento naquilo que a gente não tem muito desenvolvido, que não é nato na gente. Então, por isso é que o meu curso, o meu desafio, que eu tô com as inscrições abertas, já aproveitando para falar, fala sobre essas coisas, assim, o pai e a mãe que quer melhorar em alguma coisa no relacionamento com o filho, busque ajuda, busque orientação de alguém que já conseguiu, que já chegou lá. Eu, por exemplo, meus filhos já são adultos agora, e eu passei por todas as fases deles, e deu certo, graças a Deus, eu dei uma educação super legal para eles. Então já eu tenho um bom senso de saber que eu não poderia estar aqui ensinando vocês educação financeira. Por isso é que eu estou estudando educação financeira e resolvi gravar esses videobooks para a gente aprender junto, para a gente instigar que a gente fale essas coisas, sobre essas coisas com os nossos filhos. Oi, Valtinho, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, aqui... O que ela fala é o seguinte, no momento que ela identifica que ela não gosta de números, ela se separou, ela teve uma divisão de bens que foi frustrante para ela, e daí no jogo, que era uma brincadeira, ela ganhou uma lancha, depois ela viu que a lancha estava comendo ela viva. Por exemplo, provavelmente, olha a Carla Costa Oficial, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, ela viu que a lancha estava comendo ela viva. Então tem que saber a hora em que um passivo tá tirando dinheiro do nosso bolso. E a gente precisa adquirir mais ativos do que passivos. Daí ele falou aqui, depois da aula, o seu amigo se aproximou de mim e disse que ela estava perturbada. Fora para a aula pensando em aprender a investir e não gostava do tempo gasto com um jogo bobo. Então, assim, ela tinha a mente fechada para aprender, sabe? Ela achava que aprender a investir não ia acabar falando de números, não ia acabar falando de ativos e passivos. Oi, Elane, tudo bem? Então, seu amigo tentou fazer com que analisasse se o jogo não refletia de alguma forma o seu modo de agir. Com certeza, refletia o modo de agir dela. Com essa sugestão, a mulher pediu o dinheiro de volta. Disse que a mera ideia de que o jogo pudesse ter algo a ver com ela era ridícula. Seu dinheiro foi rapidamente devolvido e ela foi embora. Desde 1984, ganho milhões simplesmente fazendo o que o sistema de ensino não faz. Na escola, a maioria dos professores faz aulas expositivas. Eu detestava esse método quando estudante. Logo, me aborrecia e minha mente começava a divagar.
Em 1984, comecei a ensinar por meio de jogos e simulações. Sempre incentivei os estudantes adultos a pensar nos jogos como uma reflexão sobre o que já sabem e o que ainda precisam aprender. Mais importante, os jogos refletem o comportamento. São sistemas de feedback instantâneo. Em vez de um professor fazendo uma exposição para o aluno, o jogo lhe desenvolve uma exposição personalizada, feita sob medida. E como se fosse uma brincadeira também, né? É uma maneira inteligente, legal e descontraída de aprender. O amigo da mulher que foi embora me ligou mais tarde contando o que estava acontecendo. Ele disse que a amiga estava ótima e se acalmara. Mais tranquila, ela começou a ver alguma relação entre o jogo e sua vida. Ela repensou. Embora ela e o marido não possuíssem uma lancha, tinham tudo o que se pode imaginar. Ela estava furiosa depois do divórcio, tanto porque ela a deixara por uma mulher mais nova. Ele a deixara por uma mulher mais nova. Ela se sentiu trocada, então estava furiosa por isso. Quanto pelo fato de, em 20 anos de casamento, eles terem acumulado poucos ativos. 20 anos de casamento e eles não adquiriram muitas coisas. É o tempo que a gente deixa escorrer pelas mãos, né, gente? E é por isso que eu tô aqui agora, pra gente junto aprender a não perder tempo e a adquirir ativos na nossa vida. É fazer com que o dinheiro trabalhe pra gente, fazer com que o nosso conhecimento, o nosso dom, a nossa habilidade maior se transforme em renda pra gente, certo? Os 20 anos de casamento tinham sido muito divertidos. E não havia quase nada para dividir. E mesmo assim ela saiu com uma divisão injusta para ela. Os 20 anos de casamento tinham sido muito divertidos, mas tudo o que tinham acumulado era um monte de badulaques. Os jogos refletem o comportamento. São sistemas de feedback instantâneo. Aquelas frasezinhas. Falando da amiga ainda. Ela percebeu ao fazer as contas a demonstração financeira e o balanço patrimonial, que sua raiva decorria do fato de não entendê-las. É porque às vezes quando a gente percebe que não entende, a gente percebe a nossa ignorância sobre algum assunto, a gente fica irritado também, né? Mas aí é hora de acalmar e procurar conhecer, procurar ler sobre o assunto, procurar se informar, né? Procurar ajuda. Ela acreditava que as finanças eram um assunto de homem. Cuidava da casa e da vida social, e seu ex-marido tratava das finanças. Agora, tinha certeza de que os últimos 5 anos de casamento, ele escondera dinheiro dela. Ai, que coisa horrível, né, gente? E isso é tão comum. Eu já vi falar muita história assim. Estava furiosa consigo mesma por não ter visto para onde o dinheiro ia. Como por não ter descoberto a existência da amante. Da mesma maneira que o jogo de tabuleiro, o mundo está sempre nos dando um feedback instantâneo. Gente, sobre essa questão aqui de não descobrir que tinha uma amante, eu até vou grifar aqui, ó. Ela acredita que seu ex-marido tratava das finanças, ela tinha certeza nos últimos 5 anos de casamento que ele escondera dinheiro dela, estava furiosa consigo mesma por não ter visto para onde o dinheiro ia, como por não ter descoberto a existência da amante. Sabe o que eu penso em relação a isso, gente? Coloquem aí nos comentários. Eu acho que a gente é muito responsável por essas coisas que acontecem, sabe? Nada justifica traição, mentira, e o marido esconder dinheiro da esposa, ou o marido trair a esposa com uma amante. Mas o que eu aprendi na minha vida é que quando a gente não conversa muito com a outra pessoa, a gente não interage muito, a gente não se abre muito, a gente não se coloca vulnerável, a gente não tem tempo, entre aspas, para interagir com aquela pessoa, a gente vai perdendo a intimidade, a gente vai perdendo o contato, a gente vai perdendo o dia a dia. Não tem aquela situação em que a gente fica muito tempo sem falar com uma amiga, certo?
E aí passam uns meses, quando vê, ou a amiga tá grávida, ou a amiga já ganhou nenê, a gente nem sabia, ou faleceu a mãe ou o pai. Esses dias eu parei de seguir parei de olhar o Instagram de várias pessoas, porque eu tô trabalhando muito. Nesse meio tempo, o pai de uma amiga minha maravilhosa, que eu amo, 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 faleceu. O pai dela era muito também querido, seguido eu ia na casa dela, a gente posava época de colégio, e a mãe dela é maravilhosa. E aí eu fui falar com a mãe dela e ela disse: Kátia, eu perdi o meu velhinho. Me deu um estalo, assim, sabe? Porque a gente fica um tempo e aí a gente fica sem intimidade, a gente fica assim, um tempo sem ver, um tempo sem conversar, né? Coloca aqui nos comentários se isso faz sentido pra vocês. E aí isso acontece no casamento e isso acontece na relação com os nossos filhos. Não tem quando a gente fica muito tempo sem conversar com o filho. Ó, a Inês tá falando, quando deixamos espaços abertos, eles são preenchidos por algo externo. Estar atento ao momento. Isso, Inês. E quando isso acontece, nós temos uma responsabilidade, certo? A outra pessoa também tem. Porque eu tava falando isso com meu namorado essa semana. Quando eu costumo assim, ó, falar pra ele que, nossa, a gente tá tão bem, graças a Deus. Mas quando a gente percebe que, é muito trabalho e tal, pensando nisso, pensando naquilo, a gente se distancia um pouco. Aí a gente percebe que quando a intimidade ela tá indo embora, a gente faz alguma coisa pra buscar. Oi, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. E assim é na vida com o casal e na vida com os filhos. Então, veja bem, essa mulher, ela se divorciou, ela teve um divórcio em que a divisão dos bens não foi, ela achou que não foi justa para ela. Depois ela identificou que esse ex-marido já estava escondendo dinheiro dela há anos. Imagina a falta de preocupação dela ou de interesse dela na vida financeira do casal. Eu não tô dizendo que ele foi certo em esconder dinheiro dela, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que o que acontece na nossa vida, a gente precisa ter autorresponsabilidade. A gente precisa identificar aonde foi que a gente deixou a coisa escapar e pegar de volta, sabe? E reconhecer que nunca é tarde para evoluir, para melhorar, para crescer como pessoa, crescer como ser humano, sabe? Imagina, eu fiz 50 anos de idade, então assim, já tô mais pra lá do que pra cá, né, gente? E nunca é tarde, sabe? Eu tô sempre... Ontem eu tava vendo uma live do Bernardinho, aquele técnico de vôlei maravilhoso. Ele disse, gente, fica sempre com o estado aprender ligado, né? Porque assim, a gente eternamente vai ser um aprendiz e querendo sempre evoluir. Então, eu acho que essa coisa de ela, não descobriu que tinha uma amante, é porque eu acho também que muitas vezes no casamento, assim como na relação dos filhos, que a gente fica um tempão e o filho vai mal, ou chega no fim do ano, o filho roda na escola e o pai tem uma surpresa, a mãe tem uma surpresa. Mas o que aconteceu durante o ano que esse pai e essa mãe não estava presente com o filho, né? Quais as dificuldades que esse filho teve durante o ano em entregar trabalhos, em fazer as provas, qual as notas das provas, tudo isso, o filho aconteceu durante o ano e esse pai e essa mãe não interagiu, não se interessou, não se preocupou. E eu atribuo isso também a quando o marido tem um amante, quando a esposa tem um amante. Alguma coisa se perdeu aí, e se ainda existe amor, se ambos querem resgatar, é hora de olhar e ver, peraí, tem alguma coisa aí que tá diferente, a gente tá se distanciando, né? Com marido, com mulher, com filho, com amigas, com amigos, com casais de amigos, sabe? Então a vida é tão corrida e às vezes a gente não tem tempo nem de se relacionar com as pessoas que moram com a gente na mesma casa.
que é o nosso marido, a nossa esposa, o nosso namorado, a nossa namorada, o nosso filho, a nossa filha. Gente, se a gente não tiver tempo para saber como é que anda a vida de um filho, o que vai ser, sabe? Então, esse é o meu objetivo com o meu trabalho no Instagram, no Face, no YouTube, é falar para os pais e para as mães que a conversa e o diálogo com os filhos é fundamental. Sabe, agora meus filhos não moram mais comigo e seguidamente eu fico uma semana sem vê-los pessoalmente, né? Desculpa. Então, o que acontece? A gente se fala todos os dias. Pelo WhatsApp, pelo Instagram. A gente manda piada, a gente manda brincadeira, a gente manda eu te amo, a gente manda... sabe? E aí, às vezes tem conversa séria, o que cada um tá fazendo, quais as dificuldades que cada um estão passando. É uma relação importante, sabe? Então, assim, com o namorado da gente, com a namorada, com o marido, com as pessoas que moram com a gente, é imprescindível que a gente tenha contato diário. E isso a gente tem que ter autorresponsabilidade. Mas agora, voltando à leitura, digam aqui se fez sentido para vocês isso aí, né, gente? Continuando então a leitura. Da mesma maneira que o jogo de tabuleiro, o mundo está sempre nos dando um feedback instantâneo. Viu? O que eu falei, o Robert Kiyosaki falou, a diferença é a conta bancária, minha e dele, né? Mas é para isso que a gente está aqui estudando, né, gente? Olha só. Aprenderíamos muito se prestássemos mais atenção. Um dia, não muito tempo atrás, queixei-me com a minha mulher de que a lavanderia devia ter encolhido as minhas calças. Ela sorriu gentilmente e cutucou a minha barriga para me mostrar que as calças não tinham encolhido. Alguma coisa tinha se expandido. O jogo Cash Flow foi projetado para oferecer a cada jogador um feedback pessoal. O seu objetivo é apresentar opções. Se tirar um cartão que o endivide, a questão é: o que posso fazer agora? Quantas opções financeiras diferentes você pode imaginar? Esse é o objetivo do jogo: ensinar os jogadores a pensar e criar novas e variadas opções financeiras. Milhares de pessoas no mundo jogam esse jogo. Aquelas que saem da corrida dos ratos mais rapidamente são as que têm um bom conhecimento dos números e uma mente criativa do ponto de vista financeiro. Reconhecem as diferentes opções financeiras. Os ricos comumente são criativos e assumem riscos calculados. As pessoas que demoram mais são as que não têm familiaridade com números e que frequentemente não entendem o poder do investimento. Aqui ele sempre tem uns espacinhos assim no livro, né? Jogue o Cash Flow clássico online em www.rickdad.com. O que o fará conhecer o seu verdadeiro comportamento. Gente, vocês conheciam esse jogo? Eu não conhecia. Eu vou até grifar aqui, para entrar e ver. E aqui ele diz: há muita gente que ganha rios de dinheiro no jogo Cash Flow, mas não sabe o que fazer com ele. A maioria dessas pessoas também não é bem sucedida nas finanças da vida real. Todos parecem estar à sua frente. São muitos os que, apesar da quantidade de dinheiro que possuem, não progridem financeiramente. E outra coisa que é incrível, né, gente? O que acontece na nossa vida, o que a gente faz nas coisas, diante das coisas, das situações, a gente faz diante de todas as situações. É o nosso jeito de levar a vida, é o nosso jeito de encarar a vida, né? A gente já tá chegando aqui no limite de horário e eu não sei se vocês têm alguma colocação a fazer, alguma
alguma reflexão. Eu gostaria muito de escutar, de ver o que vocês... Qual a ficha que caiu, né? Eu tô até aqui anotando as coisas legais que a gente conversou, Olivia. E o que a gente poderia tirar de reflexão dessas páginas de hoje? A questão da criatividade, né? A questão de não deixar o medo nos travar, de não deixar da gente ter iniciativa, de quando aprender alguma coisa colocar em ação, né? De realmente interagir com as pessoas da nossa volta, com as situações, né? Para não deixar que a gente perca o contato, que a gente perca a intimidade com as coisas, tanto com o dinheiro, com as pessoas que a gente ama, com marido, filho, esposo, esposa, tudo, né? Então, é isso o que ficou assim para mim hoje. E a questão de que tudo é um reflexo, né? Na verdade, por exemplo, essa pessoa, essa mulher que se divorciou e ficou muito chateada com a divisão de bens, depois descobriu que o marido tinha uma amante, foi bem marcante para mim, porque a gente às vezes gosta de reclamar das coisas, né? A gente gosta de reclamar e se fazer de vítima, né? Mas na verdade é errado a gente se fazer de vítima, né? Eu acho que a gente precisa ter autorresponsabilidade, sabe? A gente precisa ter autorresponsabilidade e encarar mesmo onde a gente está, como a gente está, e ter iniciativa para mudar, buscar ajuda, buscar conhecimento para mudar. E é isso que eu falo aqui, né? Eu tô com as inscrições olha o que a Inês falou, temos que superar o medo. Meu aprendizado de hoje é isso mesmo, Inês, obrigada pela colaboração. O meu aprendizado também hoje, porque o medo trava, né? O medo trava a gente. E por exemplo, eu tô com as inscrições abertas pro desafio, né? Do meu desafio Conecte-se com seu filho antes que seja tarde. Se você deseja criar e educar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa, participa desse desafio, que é um resumo assim de tudo. Olha, Elaine, gratidão por te encontrar, Kátia, estou afim desse assunto, aprender sobre isso. Estou com 47 anos, tenho medo de interagir. Meus filhos me deram essas dicas. Mãe, vá aprender sobre finanças. Que legal, Elaine. Eu acho que a Elaine é filha do Thiago, que é um rapaz que achou os meus vídeos. Elaine, tu é filha do Thiago, que o Thiago achou meus vídeos no YouTube. Nossa, que legal, Elaine. Eu tô muito feliz que tu tá aqui, meu Deus. E ele disse, vou mostrar o teu vídeo pra minha mãe. Tô muito feliz que tu tá aqui. Nossa, me chama no direct, vamos conversar. Tem a inscrição do meu desafio, sabe? É uma interação, são 15 dias aí que eu vou passar dicas de sacadas, de coisas que eu vivi ao longo de 24 anos educando os meus filhos. E tenho certeza assim, que vai abrir a mente de vocês para uma educação alegre, uma educação positiva, sabe? Pra gente educar curtindo o momento deles, assim, e o nosso momento, sabe? É tão bom se relacionar com os filhotes. Então é isso, gente. Brigadão pela participação, é sempre tão bom. Ó, se não fosse vocês estarem comigo e a minha filha caçula que tá na Alemanha, que ela tá acompanhando todos os videobooks, eu não estaria já no capítulo 5. Gente, na próxima, provavelmente amanhã, a gente conclui o capítulo 5. Eu não sei qual é o tamanho do capítulo 5. Mas, enfim. Obrigada, Inês, Luciana, que bom que tu entrou. Dá uma espiada no resumo. Gente, obrigada. Até amanhã, hein? 11 horas. Beijo.